Glória a Deus. Meus amados e minhas amadas, a paz do Senhor Jesus. Por gentileza, os que puderem, fiquem em pé. Com a permissão do nosso pastor José Augusto Nunes. Abra a sua Bíblia, por favor, na Epístola aos Hebreus. Localize, por bondade, os versículos 32 ao 40. Maravilha de Deus. Quantos acharam, podem dizer amém? Hebreus, capítulo de número 11, versos 32 ao 40. Muito obrigado, querido. Está ótimo. Eu gostaria de fazer menção da palavra do Senhor neste texto de uma forma responsiva. Eu estarei fazendo menção dos versículos pares. A igreja, por gentileza, responda-me com os versículos ímpares. Os que acharam podem dizer amém? Amém. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. E que mais direi, faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. A igreja 33. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fugida os exércitos dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Amém? Vamos repetir, por gentileza, o versículo 32 em alto e bom som, todos. Que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Amém? Curve a sua cabeça, por favor, feche seus olhos, oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, maravilhoso Senhor de nossas vidas, em cuja presença nos encontramos nesta noite. Bondoso Senhor, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos e cada uma das tuas filhas que se encontram aqui, Pai querido, onde nós já estamos prontos para ouvir a tua palavra, ouvir, Senhor, essa palestra, Senhor, de caráter histórico, onde nós estaremos aprendendo como que o Senhor levantou este movimento glorioso aqui em nossa nação brasileira. Bondoso Deus, muito obrigado pela recepção, Pai querido, desta igreja, Senhor, nesta noite. Obrigado, Senhor, por todo o corpo de obreiros, meu Senhor, que também, Senhor, auxiliam, Senhor, nosso querido e amado pastor José Augusto. Ó Deus amado, muito obrigado por toda esta membresia que aqui está.
Pai querido, que o Senhor venha continuar falando aos nossos corações. Seja conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Antes de tomar assento, aperta a mão de alguém, diga para ele ou para ela: é muito bom ter você aqui nesta noite. É muito bom ter você aqui nesta noite. Podem tomar os seus assentos, por favor. Aleluias, 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 aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, minhas amadas, peço-vos a sua preciosíssima atenção. Em primeiríssimo lugar, eu quero glorificar ao nome do Senhor Jesus por esta oportunidade tão ímpar, na qual Ele me concede de estar aqui mais uma vez com esta linda igreja, primeira Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Austin. Igreja esta que nós temos um grande carinho, uma grande consideração. A última vez que estive aqui foi nos 88 anos da igreja, salvo algum engano da minha parte. Estivemos aqui ministrando para a glória e a honra do nome do Senhor. E sempre quando aqui chego, sou tão bem recepcionado por esta igreja e por esse pastor. Pastor José Augusto, o que igreja? Nunes. Eu fico tão alegre quando eu ouço esse sobrenome. Porque é o meu sobrenome, Ezequias Nunes. O meu pastor presidente é João Nunes. Nunes tem história. Amém? Deus abençoe. Transmito também a paz do Senhor para todos os irmãos da Assembleia de Deus em Nova Iguaçu, onde ali congregamos. Estamos atualmente dirigindo uma congregação no bairro de Andrade Araújo, em Belfor Roxo. E hoje nós temos aqui a oportunidade de estar aqui com os nossos irmãos. Meus amados e minhas amadas, vamos ao assunto nesta noite, onde nós estaremos tratando dos 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil e 113 anos no Brasil e 100 anos no estado do Rio de Janeiro, tá? Antes de entrar neste caráter histórico, porque toda esta palestra, ela estará sendo baseada em fatos históricos da nossa denominação Assembleia de Deus. Mas eu não posso deixar de introduzir esta palestra com o texto bíblico que nós acabamos de fazer menção nesta noite. Então, dentro das suas possibilidades, fica com a sua Bíblia Sagrada aberta em Hebreus capítulo de número 11, tá? Hebreus capítulo de número 11, eu sempre introduzo a palestra com este capítulo. Por quê? O livro de Hebreus, em especial, o capítulo de número 11, fala a respeito dos heróis da fé. Não é verdade? Tanto que alguns consideram o livro de Hebreus, o capítulo 11 de Hebreus, como a galeria dos heróis da fé. Porque aparece ali homens e mulheres que o Senhor Deus usou na antiga aliança. Repete assim comigo: homens e mulheres que fizeram a diferença no seu tempo. Consegue compreender? Porque estamos introduzindo esta palestra histórica com esse texto bíblico, porque a galeria dos heróis da fé traz justamente exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé. Tanto que os versículos que nós encontramos aqui em Hebreus capítulo de número 11, sempre quando o escritor aos Hebreus, ele vai introduzir a história de alguns dos personagens, qual é a primeira frase que ele coloca? Bíblia Sagrada aberta. Eu pedi para você ficar com a sua Bíblia Sagrada aberta. Olha só que coisa interessante. Vamos colocar aqui, logo no versículo de número 4. Ó. Pela fé, a igreja completa, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim.
E assim, o escritor aos Hebreus, ele vai colocando todos os versículos que estão falando a respeito dos heróis da fé, ele entra dizendo que pela fé. Agora, algo interessante acontece nesse texto, porque quando você pega o capítulo 11 de Hebreus, e você vai do versículo 1 ao versículo de número 31, você vai ver o escritor aos Hebreus trazendo alguns detalhes de algumas daquelas personagens que ele faz menção ali. Mas quando chega no versículo de número 32, o escritor aos Hebreus, ele agora se expressa desta forma que eu fiz menção com a igreja, e eu gostaria muito que você mencionasse mais uma vez comigo, por favor, o versículo de número 32, que diz aqui, ó, e que mais direi, a igreja completa, faltar-me-ia tempo contando. Olha só que coisa interessante. Aí ele disse que ia faltar tempo para ele, fazendo o que a igreja? Contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi e de Samuel e dos profetas. Imagino eu, aqui é uma conjectura, você imagina o escritor aos Hebreus, ele está escrevendo lá sobre os heróis da fé. Quando ele fala sobre Raabe, ele fala alguma coisa. Quando fala sobre Abraão, ele fala alguma coisa. Imagino eu que a mente dele deve ter começado a fervilhar quando ele começou a pensar em tantos personagens que havia no Antigo Testamento. Tanto que chegou no versículo de número 31, ele diz assim, não tem como detalhar. Aí ele fala, o que mais direi, versículo 32, perdão. O que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, fazendo o que, igreja? Contando. Repete assim comigo, nesta noite, o palestrante vai contar a história da nossa denominação. Oh, meu Deus do céu, quem é que veio aqui nessa noite aprender da palavra do Senhor? Levanta as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor. Quem veio nesta noite, ouviu o que Deus fez através de homens que se colocaram na brecha, homens que pela fé, oh meu Deus do céu, venceram gigantes, atravessaram rios, foram torturados, para que a palavra do Senhor chegasse em nossa nação brasileira. Homens que saíram de lá do norte, do hemisfério norte, e vieram aqui dizendo o que eu e você temos que continuar dizendo. Repete comigo, igreja: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. E fala para o seu irmão: Jesus Cristo breve voltará. Oh meu Deus do céu, cadê você que acredita ainda nessas palavras? Remanda candalava chébia. Cadê você que acredita que esta palavra continua fiel? Cadê você que acredita que essa palavra ela ainda é verdadeira? Que esta mensagem é uma realidade ainda no seio assembleiano, no seio pentecostal? O Senhor Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Então, nesta noite, nós vamos basear a nossa palestra em fatos históricos. Retornando ao versículo 32, faltar-me-ia tempo. Essa palestra que eu vou ministrar aqui para os irmãos, ela foi ministrada hoje pela manhã, em um espaço que nós temos lá na Prefeitura de Mesquita, em Edson Passos. Não sei se os irmãos conhecem, o Espaço Colabore. Então, uma das frases que nós ressaltamos foi exatamente essa: faltar-me-ia tempo. E realmente faltou tempo para a gente poder contar a história da nossa denominação, contar a história do que Deus fez. Imagine você, nesta noite, se porventura o cânon sagrado não tivesse sido fechado no ano de 96, depois da era cristã, a história da igreja estaria sendo contada ainda, e nós estaríamos em Atos capítulo de número 29. E essa lista que está aqui em Hebreus capítulo de número 11, com certeza entraria outros homens e mulheres que fizeram parte da história da igreja. Por exemplo,
Se Hebreus capítulo de número 11 continuasse sendo escrito, poderíamos colocar aqui John Hus, não é verdade? Poderíamos colocar aqui John Wycliffe. Poderíamos colocar aqui, alguém pode me dizer mais algum personagem da história da igreja, homens e mulheres que fizeram a diferença? Me ajudem. História da igreja. Martinho Lutero, Jerônimo Savonarola, John Wesley. Você consegue compreender? Foram homens e mulheres que nos faltaria tempo contando a respeito desses homens. Mas hoje nós vamos contar a história de dois jovens, Daniel Berg e Gunnar Wingren, homens que mudaram o cenário histórico religioso de uma nação. Só para você ver o que o Senhor ele fez através destes homens. Homens que, eu posso dizer, eles eram direcionados exatamente o que o escritor aos Hebreus colocava aqui, pela fé. Então fala para o seu irmão, viva pela fé, que você vai ver Deus fazer coisas tremendas na tua vida. Quantos aqui querem viver pela fé? Pela fé, pela fé, é pela fé. Mas antes de eu contar a história em si da nossa denominação, eu costumo sempre fazer um resumo da história da igreja em si. Por quê? Porque quando nós falamos da nossa denominação, Assembleia de Deus, alguns irmãos vão imaginar que é a Assembleia de Deus a igreja de Cristo em si. Não necessariamente a Assembleia de Deus é uma denominação que faz parte da história da igreja também. Porque senão a gente vai resumir a história da igreja como se fosse só a partir de 1910 para cá. Não, a história da igreja, ela é dividida, repete assim comigo, a história da igreja, ela é dividida em 6 períodos. Pergunta para o seu irmão, quais são esses períodos? Amém? Vamos saber agora. Próximo slide, por gentileza. Amém? Coloca a partir do slide, isso, eu esqueci de orientar o meu amado irmão. O slide 11, por favor. Coloca a partir do slide 11, que ele está mais resumido, tá? Então, nós vamos aprender aqui onde entra o contexto da história das Assembleias de Deus. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Isso, passa o próximo. Isso, aqui que eu quero, tá? Porque aqui eu coloquei de uma forma bem sintetizada os 6 períodos da igreja, para nós podermos, melhor dizendo, aprender onde entra a história das Assembleias de Deus, tá? Se os irmãos quiserem tirar foto, podem tirar. Depois eu vou passar para o pastor Misael, quando o slide estiver bem prontinho, porque ele não está completamente, não. Nós começamos a fazer ele, tá? O primeiro período é chamado de período da igreja o quê? Apostólica. Começa do ano 30 e vai até o ano 100. Irmãos, eu não vou falar aqui desses períodos em si, o que aconteceu nesses períodos, porque faltar-me-ia tempo, amém? Então nós não vamos ficar nesses períodos aqui, isso aqui é para você ver onde entra a história das Assembleias de Deus. As Assembleias de Deus não entram nesse período aí, da igreja apostólica, porque isso aqui foi logo no início da igreja, que vai do ano 30, na descida de Pentecostes, ali em Atos capítulo de número 2, até o ano de número 100, ou seja, com a morte do apóstolo do amor, o apóstolo João. Aí termina, entre aspas, o período da igreja apostólica. Esse período da igreja apostólica, ele se caracteriza pelos apóstolos vivos ainda. Ou seja, os registros históricos que estão ali são os mesmos registros que estão na Bíblia Sagrada, no livro de Atos dos Apóstolos. Aí nós chegamos agora no segundo período da igreja. Qual é a igreja? O período da igreja perseguida, que vai desde a morte de João, do ano 100, até o edito de Constantino, em 313 depois de Cristo. Não vou falar aqui sobre esses períodos, porque faltar-me-ia tempo, amém? Terceiro período, da igreja imperial.
Esse período perdurou desde o Edito de Constantino, de 313 até a queda de Roma, em 476. Depois entra o quarto período. Qual é a igreja? Da igreja medieval. Aqui eu preciso tecer um pequeno comentário para nós entendermos agora onde vai começar a introduzir a história das Assembleias de Deus. Quando chega este período, a igreja que já tinha começado a desviar-se desde o período da igreja imperial, quando chega no período da igreja medieval, a igreja se distancia por completo dos ensinos de Cristo. Então, quando termina esse período, aí entra o quinto período, agora já começa a chegar um próximo a nós. Qual é o período, igreja? Da igreja reformada. Sempre quando nós estudamos a respeito da reforma protestante, porque esse período aqui da igreja reformada, que vai de 1453 até 1648, entra 3 palavras que eu sempre costumo falar com a igreja, e eu gostaria muito que você, nessa noite, repetisse comigo essas palavras. Repete assim comigo: forma, deforma e reforma. Amém? Quais são as 3 palavras? Vamos lá, confundimos aí algumas coisas. De novo, ó. Primeiro forma, depois deforma e depois reforma. Amém? Vamos lá? Quais são as 3 palavras? Forma, deforma e reforma. Amém? Só as irmãs? Forma, deforma e reforma. Só os varões? Forma, deforma e reforma. Amém? Por que o pastor Ezequias, ele utiliza essas 3 palavras aqui quando nós entramos no período da igreja reformada? Por quê? A igreja, quando começou lá na era apostólica, ela tinha, repete assim comigo, a igreja, ela tinha uma forma doutrinária. Consegue compreender? A igreja estava baseada nos ensinos dos apóstolos. Por isso que era a era da igreja, o quê? Apostólica. Então existia o quê? A doutrina dos apóstolos. Ou seja, os apóstolos que haviam estado diretamente com o Senhor Jesus, lembra o que o apóstolo Paulo falou? Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou seja, tudo que os apóstolos vivenciaram diretamente com Cristo, ensinaram para aquela igreja no começo da igreja. Então a igreja passou a ter uma forma. Mas com a suposta conversão de Constantino, ali no terceiro período, onde entra a igreja imperial, agora o imperador Constantino começa a trazer para o seio da igreja ensinamentos hereges. Repete assim comigo, entra agora a segunda palavra. Qual é a segunda palavra? Deforma. Conseguiu compreender? Tá? Vamos lá, quais são as 3 palavras? Tá? Então, a forma começou, maravilha, a igreja tendo o ensino dos apóstolos. Mas quando chega na época da igreja imperial e da igreja medieval, agora a doutrina da igreja começa a ser o quê? Deformada. Deformada. Então, alguns homens que não se conformaram com o que estava acontecendo, levantaram-se para poder tentar trazer à igreja a sua forma original. Imagine aqui, ó, quando você pega o seu carro, aí você está andando, você passa a primeira marcha, não passa? Aí está andando, aí você viu algo aqui interessante, para você voltar aquele algo interessante, qual é a marcha que você coloca? Qual é a marcha? Eu não entendi. Termina, completa assim, forma. Entendeu? Ó, reforma. Tá? Então, quando traz o termo reforma, é retornando à forma
original. Oh, meu Deus do céu, cadê você que entende essas palavras aqui nessa noite? Glorifica o nome do Senhor. Então, a reforma protestante foi este movimento que trouxe à igreja a sua forma original. Por quê? A forma original tinha o quê? Deformado. Então, quais são as três palavras? Muito bem, a forma tinha lá na igreja apostólica. Com a era medieval, a igreja fez o quê, pastor José Augusto? Ó, deformou-se, desviou-se. Mas com a reforma, voltou à sua forma para a glória e a honra do nome do Senhor. Oh, meu Deus do céu, cadê você que tem a forma da palavra de Deus? Durante alguns segundos apenas, levanta a tua Bíblia assim, por gentileza. Repete assim comigo. Em minhas mãos está o manual, a minha regra de fé, de prática. Fala para o seu irmão, não abra mão da palavra. Kalashurikando kandaravashaya. Não abra mão da Bíblia Sagrada, a forma, está aqui a doutrina dos apóstolos, a palavra do Senhor que traz aos nossos corações. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando chega neste período da igreja reformada, agora a igreja volta à sua forma original. Ou seja, pega agora os ensinos da palavra do Senhor e volta a ser colocado como regra de fé e de prática para a igreja. Tanto que esse período que aparece aqui, da igreja reformada, de 1453 a 1648, aparecem esses nomes que nós falamos aqui no começo. John Hus, John Wycliffe, Jerônimo Savonarola, e em 1517, que está nesse período ali, Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, faz o quê? Lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha. Fixa as 95 teses para a glória e a honra do nome do Senhor, trazendo a palavra do Senhor novamente aos corações do povo. Oh, meu Deus do céu, que coisa linda! Um estudo como esse nos faz refletir que nós não podemos abrir mão da palavra do Senhor, porque quando a igreja abre mão da palavra do Senhor, muitas coisas estranhas começam a acontecer. Mas nessa noite o Senhor está nos trazendo novamente a forma. Cadê você nessa noite que recebe essa palavra? Levanta as tuas mãos e glorifica o nome do Senhor Jesus nesta noite. O Senhor está presente aqui neste lugar. Eu sinto essa glória de Deus aqui neste lugar. Que coisa maravilhosa. Então, a igreja agora volta à sua forma doutrinária. Mas aí entra agora mais três palavras que eu gostaria que você agora também assimilasse essas três palavras. Estamos numa palestra, então nós já aprendemos três palavrinhas aqui, não já? Quais são as três palavras? Muito bem, aprendemos onde essas três palavras entram no cenário da igreja, da história da igreja. Mas aí entra agora mais três palavras que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Repete assim comigo: ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Tem irmãos anotando ali, vamos lá. Vou falar novamente. Primeiro, ortodoxia. Anotem. Isso, podem anotar. Eu nem coloquei ali, falhei, pastor Misael, me perdoe. Nem coloquei no quadro ali, tá? Porque eu lembrei dessas... Ah, tá ótimo. Se puder, pode editar o slide, tá? Pode ficar à vontade aí. Cria um outro slide aí, pode escrever essas três palavrinhas aí. Eu sei que são palavras um pouquinho difíceis, né? Muito técnicas assim, mas é para nós entendermos o que aconteceu neste período da igreja reformada, para entrar agora o período da igreja moderna, tá? Então, essas três palavras agora vão direcionar a palestra falando deste período da igreja da reforma e da igreja, reformada e da igreja moderna, tá? Quais são as três palavras?
Muito bem, está chegando lá. Vamos lá novamente. Ortodoxia, ortopraxia e ortopatia. Vamos lá. Mais uma vez, toda a igreja. Muito bem. Tinha um irmãozinho hoje na palestra de manhã, pastor Misael, um pastor nosso lá de Mesquita. Ele estava todo enfaixado aqui, aí os irmãos já estavam pensando que tinha tudo a ver com ortopedia, que eu estava falando. Estava com aquele negócio cervical aqui, não tem nada a ver com ortopedia. Para você entender essas três palavras, tá? Dentro do contexto da igreja reformada e da igreja moderna. Ortodoxia quer dizer a crença certa. Ortopraxia é a prática certa. E ortopatia é o sentimento certo. Consegue compreender? Tá? Esses três termos aqui vão ser de fundamental importância para entendermos. Ah, colocou lá, muito bem. Olha aí, parabéns. Qual é o nome do... Eu vou mencionar o nome dele. Pode? Eu pedi permissão aqui. Vamos dar uma linda salva de palmas para Jesus para a vida do Hernani e do Daniel. É isso. Ó, muito bom, tá de parabéns. Então, esses três termos aqui, anotem aí, tá? Ortodoxia, ortopraxia e ortopatia, tá? Então, a ortodoxia é a crença certa. A ortopraxia é a prática certa e a ortopatia é o sentimento certo. Algo que vem de lá de dentro. Então, o que estava acontecendo no período da reforma? Repete assim comigo. No período da reforma, a igreja voltou à ortodoxia. Mas fala para o seu irmão, mas estava faltando a ortopraxia e a ortopatia. Consegue compreender? Tá? Então, quando chega no período da reforma, maravilha. Martim Lutero vai lá, Jerônimo Savonarola, John Hus, John Wycliffe, os demais que vieram, Zwinglio, oh meu Deus do céu, da predestinação, esqueci o nome, Calvino, João Calvino, coloca lá as suas teses, volta a igreja à sua forma, a igreja agora tem uma ortodoxia, uma crença certa. Repete assim comigo, no período da reforma, eles tinham uma crença maravilhosa, um ensino certo. Fala para o seu irmão, mas não tinha prática e nem sentimento. Consegue compreender? Então, eles tinham o ensino correto, mas, na hora de praticar tudo aquilo, você via na época da reforma protestante, irmãos brigando um com o outro, ao ponto de terem guerra civil. Para você ver. Então, a ortopraxia nos ensina o que? O ensino correto. Amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se amavam? Não tinha uma guerra. Então, o que estava acontecendo, estava tendo uma ortodoxia, mas estava faltando agora a prática. Então, Deus agora começa a levantar na igreja reformada homens e mulheres que queriam buscar mais a presença de Deus, oh meu Deus do céu, não ficar somente na ortodoxia, eles queriam agora praticar aquela palavra que era correta, eles agora queriam ter sentimento, não queriam ser apenas pessoas formais. É muito lindo quando você vê um obreiro, uma mulher, um homem de Deus, que tem uma ótima retórica, que fala bem, que entende tudo, mas às vezes tem frieza, você não consegue olhar a alegria naquela pessoa. Fala para o teu irmão, estuda a palavra, pode falar. Seja um ortodoxo, pode falar, mas fala para ele também, ó, seja um ortoprático, oh meu Deus do céu, seja um ortopata também, tenha sentimento, pregue a palavra, viva a palavra, que você vai ver Deus fazer coisas tremendas na tua vida, bendito seja o nome do Senhor. Então é nesse período, retorna os períodos por gentileza, meu amado, amém? Que entra agora
o período da igreja moderna, o sexto período, tá? Que é colocado ali, que teve início em 1648, logo ao fim da Guerra dos 30 anos. Olha só, Guerra dos 30 anos foi uma guerra que houve na Europa, que mudou o cenário, o mapa da Europa. Essa guerra começou em 1618 e terminou em 1648. Pergunta para o seu irmão, quem é que estava envolvido nessa guerra? A Europa e a África. Em 1618 ainda não, que as Américas praticamente estavam se formando ainda. Essa aí é uma outra guerra, um outro período, tá? Essa guerra aqui, ela teve um caráter religioso. Vou falar fora do microfone. Protestantes contra católicos. Consegue compreender? A igreja de Cristo brigando com a própria igreja de Cristo. Então, termina esse período, por isso que eu falei. Estava com uma excelente ortodoxia, mas na hora da ortopraxia, de praticar o amor, pelo contrário, estavam guerreando-se, gladiando-se entre si, guerreando-se entre si. Então, quando termina esse período da igreja reformada, entra agora o período da igreja moderna. Fala para o seu irmão, está começando a chegar em nós. Oh, meu Deus do céu, que coisa maravilhosa. Aí, quando entra, lembra que eu falei aqui, Hebreus 11:32, faltar-me-ia tempo. Amém? Quando entra aqui esse período, Deus agora começa a levantar homens e mulheres que não queriam somente ter uma ótima ortodoxia, mas também queria ter a ortopraxia, queriam praticar a palavra do Senhor. Não queriam somente praticar, mas queriam sentir a palavra do Senhor dentro dos corações arder, bendito seja o nome do Senhor. Aí eles começaram a buscar ao Senhor, eles começaram a buscar por avivamento. Foi neste período da igreja moderna, que vai de 1648, eu coloquei essa fonte aqui, essa fonte traz até os dias atuais. Uma outra fonte coloca um sétimo período também, que coloca esse período da igreja moderna até 1945, e coloca um outro período de 1945 para cá. Mas isso aí não faz muito, não levamos muito em consideração não. O importante é nós aprendermos que nesse período aí da igreja moderna, é que o Senhor começa a levantar os grandes avivalistas. Consegue compreender? É nesse período da igreja moderna aqui, que o Senhor começa a levantar homens e mulheres sedentos por buscar a graça de Deus na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Aí Deus levanta aqui o povo moraviano, os morávios. Os morávios, eles eram de linha pietistas, onde eles primavam por buscar a presença do Senhor, primavam pela comunhão da igreja, primavam pelo ensino da palavra do Senhor. Eles foram tão fervorosos na sua vida espiritual, que eles fizeram um relógio de oração. Quem aqui já participou de relógio de oração? Levante as mãos. Eu creio que todos aqui, não é verdade? Alguém vai e te solicita, você pode orar de qual hora até qual hora? Eu pergunto uma coisa para você, esse relógio de oração que você participou, foi durante quanto tempo mais ou menos? Um mês, né? Às vezes vamos orar durante o mês, antes da festividade das irmãs, não é verdade? Repete assim comigo, o povo moraviano, eles oraram, fala para o seu irmão, 100 anos direto. Um relógio de oração de 100 anos. Imagina, irmãos, um século inteiro. Vai lá, um dobra o joelho, o outro vai, e não parava não. Não paravam, eles não paravam de orar, e ali teve um grande avivamento naquela parte ali da Europa, e Deus começou a usá-los de uma tal forma, que o Senhor começou a renovar agora a igreja. Não somente a igreja estava enfatizando a ortodoxia, ela agora queria praticar missões, é a partir daí que aparecem as grandes missões mundiais. A igreja agora queria sentir poder de Deus,
A igreja agora queria sentir poder do Espírito Santo. E o Senhor começa a levantar grandes avivalistas. E numa dessas aqui levanta John Wesley. Ó, já está chegando perto da gente. O John Wesley, ele tem uma experiência maravilhosa quando ele estava vindo da Inglaterra para os Estados Unidos. Diz a história que no navio onde John Wesley estava, teve uma tempestade tão grande que o navio quase ia virando. Aí o John Wesley, um crente, começou a ficar apavorado com medo da morte. Aí ele foi assim numa sala e viu um montão de irmãos que estavam cantando, tranquilo, e o barco para lá e para cá, quase afundando, e os irmãos só glorificando ao nome do Senhor, orando, na maior tranquilidade. Eram os irmãos morávios, que estavam vindo para a América do Norte. Repete assim comigo, América do Norte. Fala para o seu irmão, os Estados Unidos têm uma grande influência espiritual sobre a vida da igreja. Tá? Porque eles foram colonizados pelos ingleses. Então foi nesse período da reforma e da igreja moderna. Por quê? A reforma protestante, conforme nós falamos, ela teve diversos locais onde aconteceram. E uma desses locais foi na Inglaterra, com o rei Henrique VIII, salvo algum engano da minha parte. Só que lá, mais uma vez, eles estavam só preocupados com a ortodoxia, mas a ortopraxia e a ortopatia, eles não estavam preocupados. Então Deus começa a levantar esses homens e mulheres. Agora eles vêm para os Estados Unidos. Então o John Wesley, retornando à experiência do navio, quando ele viu tudo aquilo, ele falou, verdadeiramente, esses aqui são servos do Senhor, não tem medo da morte, tão tranquilos. Aí ele falou, eu preciso muito melhorar na minha vida espiritual. John Wesley falou, imagina eu, pastor Ezequias. Fala para o seu irmão, imagina você, crente. Precisamos melhorar e muito. Ele olhou assim, peraí, eu estou nervoso aqui com medo da morte. Os irmãos moráveis estão tranquilos, estão dentro do navio, estão cantando para lá, cantando para colar, que maravilha. Aí, a partir dali, John Wesley diz que ele mudou praticamente a forma dele, do cristianismo dele. Ele passou a buscar mais ao Senhor. E Deus usou esse evangelista de uma tal forma, e hoje, quando você vê uma igreja metodista wesleyana, glorifica o nome do Senhor por esse homem de Deus. Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, de Baraque, de John Wesley, e nem entrei no Daniel Berg e Gunnar Wingre. Fala para o seu irmão, faltar-me-ia tempo. Amém? Vamos lá, para a gente entrar, propriamente dito, no foco da nossa lição também, pensando que estou na escola dominical, da nossa palestra nessa manhã. Eu pedi para o pastor Misael me passar até que horas que eu tenho. O senhor não me passou. Ah, tá ótimo então. Cadê ele? Eu estava procurando ele aqui. Amém? Então tá ótimo. Então vai dar para a gente fazer a exposição. Esses aqui, meus irmãos, isso, tirem fotos, por favor. Eu sempre falo, tá? Eu ressalto sempre que nós não somos salvos por causa de Daniel Berg nem de Gunnar Wingre. Repete assim comigo, eu sou salvo por causa de Jesus. Amém? Por que eu falo isso? Porque o nome desses dois homens vão ser falados muito, principalmente hoje, no dia 18 de junho, e no dia 22 de junho, sábado que vem. Tá? Por quê? Esses aqui são os fundadores das Assembleias de Deus aqui no Brasil. Passa o próximo slide, por gentileza. Tá? Aqui está uma pequena biografia do Gunnar Wingre. Ele nasceu quando, igreja? 8 de agosto de 1879. Faleceu quando? Irmãos, olha só. O Gunnar Wingre faleceu com a minha idade. Eu tenho 54 anos. Faleceu muito novo. Muito novo. Você não tem nem ideia o que aconteceu com eles aqui. Faltar-me-ia tempo. Não dá nem para contar o que aconteceu com eles aqui no Brasil. Porque a gente vai correr um pouquinho. Próximo slide, por favor. Para nós vermos o próximo. Pode passar. Isso. Esse aqui é o Daniel Berg, tá? Ele nasceu no dia 19 de abril de 1884 e faleceu no dia 27 de maio de 1963. Depois nós vamos falar
a dinâmica do trabalho aqui dentro das Assembleias de Deus, como que ficou com esses homens aqui. Próximo slide, eu não posso deixar de falar das esposas desses homens de Deus que estiveram aqui. Frida Virgre nasceu no dia 9 de junho de 1891 e faleceu no dia 30 de setembro de 1940. Tá? Próximo slide, por favor. Sara Sofia Berg, a esposa do Daniel Berg, nasceu no dia 5 de agosto de 1896 e faleceu no dia 11 de abril, recentemente praticamente, 1981, tá? Faleceu em 1981, a Sara Berg, tá? Eu não vou falar aqui das características dela, como era uma, como era outra, porque faltar-me-ia tempo. Amém? Próximo slide, por favor. Aqui entra agora esses 3 países que eles fazem parte da história das Assembleias de Deus. Não tem como falar da história das Assembleias de Deus se não citar esses 3 países que estão aqui representados por essas bandeiras, tá? Você consegue identificar alguma daquelas bandeiras ali? Muito bem. Aperta a mão de alguém e fala assim para ele: parabéns, você está bem de geografia. Está entendendo lá? Isso. Pelo menos a do Brasil a gente tem a obrigação de saber, né? Mas que maravilha. Irmãos, me deixaram à vontade aqui. Até meia-noite que o senhor falou, é isso? Estou brincando, irmão. Ele falou para ficar bem à vontade, tá? Eu estou correndo realmente porque eu preocupo muito com a liturgia do culto. Eu não quero, em hipótese nenhuma, interromper o que os irmãos já fazem, tá? Mas foi nos dado aí mais um tempinho para a gente poder falar. Então, esses 3 países, só me fala depois quando for tirar a oferta, tá? Para a gente poder, tá? Esses 3 países aqui, repete assim comigo: Suécia, Estados Unidos e Brasil. Quais são os 3 países? Agora que eu vi, eu estou de 3 em 3 hoje, né? Primeiro a forma, a deforma e a reforma. Depois a ortodoxia, a ortopratia e a ortopatia. E agora? Eu não tinha combinado isso comigo mesmo. Olha, ainda estão falando aqui: Pai, Filho, Espírito Santo. Posso completar? Jesus, caminho, verdade e vida. Posso completar? Jesus o mesmo ontem, hoje e eternamente. Oh, meu Deus do céu, glorifica o nome do Senhor nessa noite. Não combinamos nada, hein? Amém? Mas está aqui, ó. Então, esses 3 países aqui, tá, vão entrar agora na história das Assembleias de Deus. Por quê? Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles eram daquele primeiro país que aparece aquela bandeira ali, da Suécia, tá? O que estava acontecendo na Suécia, na época? Meu pastor José Augusto, eu posso botar o púlpito um pouquinho mais para cá? Posso ficar? Amém? Só para eu poder ficar mais próximo aqui dos irmãos. Assim mesmo? Parece que está filmando também, não é isso mesmo? Está tendo a transmissão? Atrapalha na transmissão? Colocando aqui, porque às vezes sai o foco dali, né? Atrapalha na transmissão? Não, né? Aqui, então tá ótimo. Muito bem, aqui a gente fica mais próximo, a gente conversa, tá? Então, aqueles 3 países ali, Suécia, Estados Unidos e Brasil, fazem parte da história das Assembleias de Deus. Na Suécia estava havendo uma dificuldade econômica muito grande. Os jovens não estavam conseguindo encontrar oportunidades de crescimento profissional lá. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam saindo da Suécia e indo para... Olha lá, a setazinha, tá vendo? A seta já está apontando propositalmente. Pode deixar a seta lá. Depois que vai entrar o outro slide, se der tempo. Faltar-me-ia tempo. Amém? Então, quando entra a história da Suécia, nós vamos ver a Suécia com essa deficiência econômica. Aí, o que acontece? Os jovens saíam da Suécia e iam para os Estados Unidos. Nessa época, os historiadores dizem que cerca de 450 mil jovens saíram da Suécia e foram para os Estados Unidos. E nessa leva, nesse êxodo, foi quem? Foram quem? Daniel Berg
e Gunnar Vingre, tá? O Gunnar Vingre chegou primeiro, eles não se conheceram na Suécia, o interessante é isso. Eles se conheceram, foram nos Estados Unidos, tá? Foram nos Estados Unidos. Por quê? Quando chegou lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos estavam passando por um momento glorioso de avivamento espiritual, tá? O Senhor estava varrendo a nação americana com um grande avivamento. O povo estava buscando a presença do Espírito Santo de Deus. Então, nessa época aqui, surge, em 1906, o famoso avivamento da Rua... Opa, eu não ouvi, da Rua Azusa. Guarda esse nome, tá? Guardem esses nomes, porque isso é de fundamental importância para nós entendermos. Então, Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles agora se conhecem nos Estados Unidos. Deixa eu tirar aqui um mito para nós entendermos corretamente. O Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles não foram batizados com o Espírito Santo em Azusa, não. Tá? Grande parte de nós imaginamos isso, não é verdade? Mas não. Azusa foi esse centro irradiador do poder de Deus. Então começou a alastrar-se. Aí chegou na cidade onde o Gunnar Vingre, ele já era pastor da Igreja Batista, que é a cidade de Salt Bend. Então a igreja ali em Salt Bend recebeu o poder pentecostal. Então houve uma conferência em 1909, em Chicago, lá nos Estados Unidos, uma conferência pentecostal. E quem é que estava nessa conferência? Quem foi buscar a presença do Espírito Santo? O Gunnar Vingre. Mas além do Gunnar Vingre, foi um outro jovem, companheiro dele depois, o Daniel Berg. Aí os dois chegam lá e se encontram. Aí um olha para o outro assim, peraí, só um exemplo, tá, pastor Zé Augusto? Dá licença. O senhor parece da Suécia. Ué, tu é sueco? Eu também sou sueco. Olha, eles começaram a conversar nos Estados Unidos. Ah, você é crente? Sou, eu também sou. Ah, você é Nunes? Eu também sou. Amém? Houve o quê? Um ponto de encontro entre eles. Eles começaram a conversar. Então eles começaram a trocar ideias a respeito da obra de Deus, um conversando com o outro. Que coisa maravilhosa. Fala para o seu irmão assim, é tão bom ter companheiros espirituais. Oh, meu Deus do céu, não é verdade? É tão bom ter companheiros espirituais. Fala para o teu irmão, ó, eu quero estar no teu lado na jornada espiritual. Fala para ele, é muito bom estarmos juntos na jornada espiritual. Aí um começou a dar força um para o outro. Olha que coisa legal. Começaram a ter uma afinidade espiritual. O Gunnar Vingre e o Daniel Berg, lá nos Estados Unidos. Então, eles dois, jovens solteiros, começaram a fazer o quê? A buscar ao Senhor. E numa dessas buscas, o Senhor agora usa um profeta, chamado Adolfo Wood, e fala para os dois em visão, em revelação, em profecia, não sei qual foi o meio. Falou o seguinte, olha, vocês dois serão missionários em um lugar chamado Pará. Oh, meu Deus do céu. Por isso que hoje, quando a gente está aqui, há 113 anos depois, nós cantamos assim, ó, em Belém do Pará, onde começou. Quem canta? A doutrina dos dons, Deus enviou o batismo de fogo para os fiéis. Era 1910. Quem canta? Assembleia de Deus, cuidando. Nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Nunca mais fechou, Deus multiplicou o seu rebanho. Os líderes da Assembleia que formado estão. Quem, igreja?
Daniel Berg, Gunnar Vingre, seu irmão. Os outros pioneiros ainda estão lutando, e Cristo lá do céu abençoando. Louve, igreja! Assembleia de Deus, cuidando e também dos dons. A porta que abriu, ou Lachuricandaravachai, multiplicou o quê? O seu rebanho. Amém. Senão a gente vai cantar o hino todo. Pastor Zé Augusto, quando for para tirar a oferta, só me fala, tá bom? 8h30? Tá bom então. A gente dá esse intervalozinho, é bom que eu sento um pouquinho, bebo mais um pouquinho de água. Tá? Então, Deus usa agora o Adolfo Udin e fala para eles: olha, vocês dois serão missionários no Pará. Irmãos, hoje em dia, a coisa mais fácil é você saber onde fica localizado um local, não é verdade? Quem aqui conhece o Instituto de Pesquisa Google? Quem não conhece, não é verdade, pastor José Francisco? O Instituto de Pesquisa Google. Se fosse na época do Daniel Berg e Gunnar Vingre, eles falariam assim, ó: onde fica Pará? Aí a vozinha ia responder: Pará fica no Brasil. E agora o celular conversa com a gente, irmão. Que negócio é esse? Tá? Mas na época não era assim não. O que eles foram obrigados a fazer? Eles foram a uma biblioteca, adquiriram um mapa mundi e localizaram onde ficava o Pará. Irmãos, quando eles viram a distância de onde eles estavam, lá no hemisfério norte, nos Estados Unidos, para vir aqui para o hemisfério sul, um olhou assim para o outro: será que é isso mesmo? Mas, irmãos, o Senhor confirmou a obra no coração deles. Bendito seja o nome do Senhor. Alabandarabachai. O Senhor confirmou a obra no coração deles. Aí, irmãos, aconteceu algo tremendo. Repete assim comigo: aconteceu algo tremendo. No dia 5 de novembro de 1910. Pergunta para o seu irmão: o que aconteceu 5 de novembro de 1910? Fala para o seu irmão: você vai saber depois da oferta. Que bênção, meus irmãos, que bênção. Meus irmãos, nós temos aí 20 minutinhos para encerrar, tá? Encerrar entre aspas, faltar-me-ia tempo. Pastores, amados e amadas, a gente pode ficar aqui um dia inteiro, uma noite inteira, que ainda faltar-me-ia tempo, tá? Foi isso que o escritor aos Hebreus ele falou: faltar-me-ia tempo contando de Gideão, Baraque, dos profetas, faltar-me-ia tempo contando da história da nossa denominação das Assembleias de Deus. Retornando aqui, então Deus agora confirma a vinda deles para o Brasil. E o Senhor manda eles irem ao cais do porto, comprar uma passagem para Belém do Pará. Eles agora já estavam em Nova York. Isso aqui eu pulei muitas coisas que aconteceu aí quando eles estavam em Nova York, a provisão de Deus numa passagem de $90, como que chegou nas mãos deles, mas faltar-me-ia tempo. Amém? A gente vai pular essa parte. Vamos direto à parte que eles agora chegam lá no porto para poder comprar a passagem para vir aqui para o Belém do Pará. Eu falei qual dia que foi antes da oferta? De qual ano? De 1910, tá? No dia 5 de novembro, os dois chegam lá no porto, em Nova York, e falam assim, ó: nós viemos aqui comprar uma passagem para ver o navio que vai para o Rio de Janeiro, não, perdão, eu já estou com a ideia aqui do Rio de Janeiro, já estou no dia 22, calma, que vai lá para Belém do Pará.
Aí o rapaz que estava atendendo eles falou assim, ó, vocês estão enganados. Não vai partir nenhum navio hoje, dia 5 de novembro, para Belém do Pará, não. Irmãos, um olhou para o outro assim, falou, e agora, o que a gente faz? Mas o Senhor falou para a gente vir hoje. Aí o bilheteiro falou, não vai ter nenhum navio dia 5 de novembro. Aí eles viraram as costas, isso aqui eu estou conjecturando, a história não fala, tá? Eu estou conjecturando. Vamos embora, né? Quando eles estavam saindo do porto, aí o bilheteiro, não, peraí, lembrei aqui agora que tem um navio que está atracado lá atrás, ele está consertando, ele está atrasado. Ele vai sair hoje, dia 5 de novembro. Oh, meu Deus do céu, cadê você glorificando o nome do Senhor? Irmãos, o navio partiu, navio Clement, tá? No dia 5 de novembro de 1910. E ali, eles ficaram 14 dias em alto mar, vindo de lá, de Nova York, pelo Oceano Atlântico, tá? Cortando ali a costa dos Estados Unidos, passando pelo Caribe, chegando nas costas brasileiras. No dia, essa data é de fundamental importância, todo assembleiano, homem e mulher de Deus, tem que saber desta data. 19 de novembro de 1910. Tá? Guardem essa data, os irmãos que trouxeram aí o seu bloquinho de anotação. Então, em 1910, no dia 19 de novembro, eles agora chegam aqui em Belém do Pará, aqui que eu digo no Brasil, lá na cidade de Belém do Pará. Então, ao chegarem aqui, irmãos, pensem aí, você chega em um local que você não conhece absolutamente ninguém. Você chega num país que você é sueco, tinha ido para os Estados Unidos e veio para o Brasil. Imagina, eles falavam sueco, já estavam começando a acostumar o inglês, e do inglês agora eles vêm para cá, para o Brasil, para aprender o português. Irmãos, quando eles chegaram aqui, repete assim comigo, a primeira coisa que eles fizeram quando pisaram em solo brasileiro, dobraram os joelhos em praça pública, e pediram, Senhor, nos direciona aqui neste lugar. Nós queremos ganhar almas para Ti aqui neste lugar. Nós viemos anunciar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e que Ele breve voltará. Oh, meu Deus do céu, e aí eles dobraram os seus joelhos diante do Senhor. Irmãos, aí eles saíram, pegaram um bonde e foram até uma pousada para poder passar aquela noite. Quando eles estavam lá na pousada, algo, entre aspas, misterioso aconteceu. Fala para o seu irmão, não é misterioso, é a mão de Deus. Oh, meu Deus do céu, a mão poderosa de Deus. Aí estava lá o Gunnar Vingre, lá na recepção ou no quarto, não lembro especificamente, ele começou a folhear um jornal ou uma revista, alguma coisa assim. Quando ele viu, tinha lá, no nome do artigo de alguém que tinha escrito, o nome de Justus Nelson. Quem era Justus Nelson? Era um pastor da igreja metodista, que também tinha vindo dos Estados Unidos em missão. E o Gunnar Vingre conhecia ele, oh meu Deus do céu, lá nos Estados Unidos. Que coisa maravilhosa. Aí o que o Gunnar Vingre faz? Espera aí, nós temos que achar onde que está esse tal de Justus Nelson. Aí eles foram procurando na cidade de Belém, onde estava o Justus Nelson. Aí conseguem localizar onde estava o Justus Nelson e se apresentam, olha, nós somos missionários, viemos da Igreja Batista lá dos Estados Unidos, a igreja que já tinha sido avivada. Eles agora chegam aqui. Aí o Justus Nelson recebe eles muito bem, um pastor da igreja metodista, e começa a conversar com eles. Aí o que o Justus Nelson faz? Bom, já que vocês são batistas, eu vou encaminhar vocês para a igreja batista. Amém? E assim foram. Aí eles foram apresentados agora para o pastor da igreja batista. Amém? Eu agora vou entrar em uma parte, permita-me aqui, tá? Vou abrir, primeiro deixa eu abrir um senhor parênteses aqui,
para poder trazer um grande elogio a essa denominação Igreja Batista. Irmãos, pensem em crentes centrados na palavra do Senhor, no entendimento. Deixa eu fazer um elogio aqui. Um membro da Igreja Batista sabe mais do que eu, pastor da Assembleia de Deus. Só para os irmãos verem como que eles são centrados na palavra, tá? Como são disciplinados, homens e mulheres de Deus. Fecha parênteses aqui nesse elogio que eu estou fazendo a essa denominação, porque agora eu vou falar de umas partezinhas, um pouquinho, umas incongruências que teve quando eles vieram para cá, o Daniel Berg e o Gunnar Vingre. Tá? Enquanto o Daniel Berg e o Gunnar Vingre pregava Jesus Cristo salva, os irmãos da Igreja Batista de Belém do Pará, tradicionais, amém, ô glória! Quando eles começaram, pastor Miquel, a falar Jesus Cristo cura, aí começou, aí um fala, não, isso é coisa do passado, porque os nossos irmãos que eram tradicionais, tá? Aqui não vai nenhum demérito nesse comentário, tá? Por gentileza. Tanto que eu tenho maior cuidado em falar isso, porque eu não digo que o pastor da Igreja Batista, ele agiu, entre aspas, errado. Ele agiu com muito zelo, com aquilo que ele tinha aprendido. Consegue compreender? O apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos, capítulo de número 10, que os judeus têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Então, dentro do entendimento dos irmãos da Igreja Batista tradicional de Belém do Pará, aquelas manifestações todas que os missionários começaram a pregar, eles diziam até que era demônio. Aí começaram a falar, não vai trazer essas coisas novas aqui para dentro, não. Então, quando o Gunnar Vingre, o Daniel Berg, começaram a pregar, Jesus Cristo salva, os irmãos batistas, amém. Quando começou a falar, ele cura, aí já começaram a falar. Repete assim comigo, quando eles falaram, Jesus batiza com o Espírito Santo, aí o negócio ficou feio. Aí começou a discórdia dentro da Igreja Batista em Belém do Pará, tá? Por isso que eu falo isso aqui com o maior zelo, com o maior cuidado. Antigamente, tinha até umas incongruências entre os irmãos assembleiano e batista. Antigamente nem se consideravam irmãos, se consideravam primos. Repete assim comigo, mas irmãos batistas, metodistas, congregacionais, fala para o teu irmão, universal, Igreja da Graça, fala assim, são lavados e remidos pelo sangue de Jesus, oh meu Deus do céu, fala para o teu irmão, são nossos irmãos também, oh meu Deus do céu, cadê você que acredita nisso aqui? Glorifica o nome do Senhor. Então hoje praticamente você não vê mais barreiras denominacionais, entre aspas, cada um pregando a sua forma de enxergar, o que eu estava falando hoje pela manhã na palestra, lá na Prefeitura de Mesquita, no espaço da Prefeitura de Mesquita. Tudo é, meus irmãos, eu estou abrindo um parênteses aqui para entendermos essa questão do entendimento. Tá? Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim para os irmãos, irmãos, alguém pode me trazer uma manga? Quem é da roça, do interior, vai lembrar do quê? Da fruta. Quem é costureira vai lembrar do quê? Da manga, da blusa. E quem é mecânico? Vai me trazer uma manga de eixo. Consegue compreender? Eu falei uma palavra só, mas que teve vários entendimentos, conforme a vivência da pessoa. Tá? Eu falei manga, alguém imaginou uma fruta. Eu falei manga, alguém imaginou a parte da blusa. Eu falei manga, alguém imaginou uma peça de carro, manga de eixo. Então, o que aconteceu nessa época aqui, onde os missionários chegaram na Igreja Batista e não foram bem recebidos quando começaram a pregar o batismo com o Espírito Santo, porque os irmãos tinham outro entendimento. Resumindo aqui, em 10 minutos a gente fecha aqui. Então, quando chega no dia 13 de junho de 1911, os nossos irmãos da Igreja Batista, o pastor da Igreja Batista tradicional, reúne a igreja
e disse o seguinte: olha, nós não podemos mais ficar com esses irmãos aqui, porque eles trazem uma outra doutrina que nós não conhecemos. Detalhe, as igrejas batistas no Brasil não conheciam, mas lembra que eu falei dos Estados Unidos? Que já tinham recebido? Tá? Mas aqui não tinham recebido. Então, o que o Raimundo Nobre, ele agora faz? O líder da igreja batista: olha, quem aqui está de acordo com essa doutrina? Porque eu nem falei, nesse interim, a irmã, repete assim comigo, Celina, de Albuquerque, já tinha sido batizada com o Espírito Santo. Oh, meu Deus do céu! Aí uma membra da igreja batista foi batizada com o Espírito Santo, aí o pastor da igreja batista falou: não, isso não pode, isso não pode. Aí, o que aconteceu? No dia 13 de junho, ele reúne a igreja e fala: ó, quem estiver de acordo com essa doutrina, levante as suas mãos. Aí na igreja tinha cerca de umas 30 pessoas, mais ou menos. Dessas 30 pessoas, 18 levantaram as mãos dizendo: ó, nós apoiamos o que eles pregam, que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Cadê você glorificando o nome do Senhor nessa noite? Aí, meus irmãos, o que aconteceu? O pastor da igreja batista fala: agora vocês estão convidados a se retirar. Eles foram expulsos da igreja batista. Humildemente, deixaram o local, assim a ermo. Mas sem saber para onde ia, imediatamente, a irmã Celina de Albuquerque, que já tinha sido batizada com o Espírito Santo, falou para os dois: vem até a minha casa, na rua Siqueira Mendes, número 67. Eu vou deixar vocês fazerem culto lá. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! E ali começou o trabalho das Assembleias de Deus em Belém do Pará. Cadê você glorificando ao nome de Jesus nesta noite? Quando cai a Xadarabachai. Então a expulsão deles foi no dia 13 de junho. 5 dias depois, no dia, repete assim comigo, 18 de junho de 1911, surge a Igreja da Fé Apostólica, Missão da Fé Apostólica, que mais tarde, no dia 11 de janeiro de 1918, foi registrada como Assembleia de Deus. Cadê você glorificando o nome de Jesus aqui nesta noite? Qual foi o dia, igreja? 18 de junho. Pergunta para o seu irmão: que dia é hoje? Amém? Agora fala para o seu irmão: entendeu por que você está aqui nessa noite, crente? 18 de junho de 1911, Missão da Fé Apostólica, tá? Por quê? Eu não vou explicar aqui, porque faltar-me-ia tempo, amém? Na realidade, esse nome, eles copiaram de lá do movimento da Rua Azusa, tá? Porque Missão da Fé Apostólica era o nome lá da igreja da Rua Azusa. Eu nem falei do William J. Seymour aqui. Terça-feira tem mais? É comigo mesmo? Meu Deus, que alegria é essa? É sério mesmo, pastor Miquel? 2 terças. Ah, já... Oh, meu Deus do céu, pastor Miquel já profetizou, até terça-feira vai ter crente batizado com o Espírito Santo aqui. Levanta as tuas mãos e glorifica o nome de Jesus, Ele está presente aqui neste lugar. Oh, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Oh, aleluia. Cadê você que não falava mais em língua estranha e quer ser renovado nessa noite? Oh, meu Deus do céu. Cadê você que acredita que tem Pentecoste de Deus aqui neste lugar? Sinta a presença de Deus na tua vida aqui nesta noite. O Senhor nos trouxe aqui para poder nos avivar.
O Senhor nos trouxe aqui nesta noite para poder renovar a nossa vida espiritual. Não deixe o fogo se apagar. Continua falando que Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo e Ele breve voltará. Alabadarabashaia. Esta mensagem não pode se apagar da vida do servo de Deus. Esta mensagem não pode se apagar da vida da igreja. Ele foi, é e sempre será o Senhor da igreja. Por alguns segundos levanta as tuas mãos para o alto assim. Por alguns segundos abre a tua boca e glorifica o nome de Jesus. Por alguns segundos deixa Ele te usar nesta noite. É noite de avivamento. Você que precisa da presença de Deus na sua vida, deixa Ele te encher nesta noite. Oh meu Deus do céu, já consigo ver crentes aqui nesta noite sendo cheio. Que coisa linda Deus está fazendo aqui nesta noite. Oh, Shuriande Kalavashai. Oh, Rianduriandarai Arabashebe. Faltar-me-ia tempo contando. Oh, Xandorevasheia. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Oh, irmãos, quando você vem aqui à frente, falta tempo para você contar quantas maravilhas que Ele fez na tua vida. Ele te salvou, Ele te remiu, tirou de lá de fora do mundo. Te deu a esperança da vida eterna. Te deu uma alegria, Labandarabachave, que você não tinha lá fora não. Sabe por quê? Ele é o Senhor desta igreja. Ele é o Senhor de cada um de nós. Cadê você que ama Jesus? Levanta as suas mãos e glorifica o nome dele. Cadê você que sente esta presença gloriosa do Senhor na tua vida? Oh, Decandurebachai.
Nós somos uma igreja pentecostal, sim. Nós sentimos a glória de Deus, sim. A chama pentecostal continua acesa. A chama do Pentecoste continua acesa. Fecho a minha Bíblia nessa noite. Oh, meu Deus. Só passa o próximo slide, por favor, para nós encerrarmos por hoje. Amém? Você viu que agora entra uma outra bandeira aqui. Qual é a outra bandeira? Do estado do Rio de Janeiro. Suécia, Estados Unidos, Brasil e agora o estado do Rio de Janeiro. Pergunta para o seu irmão, como que as Assembleias de Deus chegou no estado do Rio de Janeiro? Pergunta para ele. Fala assim para ele, terça-feira que vem você vai saber. Amém, pastor Miquel? Pode ser? Terça-feira que vem você vai saber. Na terça-feira que vem eu vou contar a história do que aconteceu no cemitério de Catipuru, lá no Pará. Na terça-feira que vem eu vou te contar a história da onça. Deixa para terça-feira que vem. Terça-feira que vem eu vou te contar o tiroteio que teve só porque alguém foi batizado com o Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu. Se eu fosse você, apertava a mão de alguém e fala assim para ele, vem terça-feira que vem e traga mais alguém. Oh, meu Deus do céu. Vem terça-feira que vem e traga mais alguém. Irmãos, que coisa gloriosa que Deus está fazendo aqui nesta noite. Irmãos, os que desejarem após o término, nós temos o livro aqui onde nós lançamos no dia 25 de fevereiro, Assembleia de Deus de Belém ao Rio de Janeiro, fazendo história e vencendo desafios. Se os irmãos desejarem adquirir, eu tinha 8, pastor Misael levou 1, agora só tenho 7 ali. Tá? Se os irmãos desejarem adquirir, o valor de apenas R$40, eu costumo descontrair que pode pagar de 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite. Amém? Claro, irmãos. Já foi. Oh, meu Deus do céu. Ih, Jesus, terça-feira que vem eu vou ter que trazer mais. Oi? Só esses. Ainda tem direito ao autógrafo do autor. Ainda vai levar. Eita, que maravilha. Amém? Irmãos, me faltou tempo e hoje me faltou fé também. Amém? Esse aqui eu não vejo. Esse aqui, como ele já está, tá vendo? Não, eu deixei ele aberto justamente para poder. Tá no plástico direitinho, você vai abrir. Olha que benção. Oh, meu Deus. Tá? Então depois a gente vai e faz. Trago mais sim. Tá? Eu vou trazer mais sim. Amém. Pastor Misael, deixa eu passar o microfone, senão faltar-me-ia tempo. Deus abençoe a todos. Quero agradecer essa oportunidade. Não é um ponto final. É uma reticências que a gente está dando aqui. Então fala para o seu irmão, terça-feira que vem, te espero aqui. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus, amém? Queridos, então depois que acabar aqui, vocês dão aqui ao pastor Ezequias, que ele faz a dedicatória para vocês. Já traz os R$40, né, pastor? Ainda tem Pix, ele tem o Pix, se quiser passa o Pix para ele. Passa o Pix para a gente. Pastor Ezequias, e a surpresa? E a surpresa? Tá pronto ali? Tá pronto que eu te passei lá no zap? Pode, pastor? Quer Fala, deixar então. para a semana que vem, não? Fica a critério do senhor. Semana que vem, irmãos, olha, eu esqueci, tinha uma surpresa, eu falei para o pastor Misael, o pastor Zé Augusto nem sabe.
Hoje não, terça-feira que vem. Então, terça-feira que vem, eu tinha esquecido mesmo da surpresa. Não foi nada combinado, não. Amém? Surpresa boa. Já viu, pastor Miquel? Enviou? Não, ainda não viu. Não, ainda não. Só o senhor Só eu que vi. já sabe. Então, terça-feira que vem vai ter uma surpresa aqui para a igreja.